E aí pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre o Microsoft Word, tá? O Word ele é o aplicativo de escritório para desenvolvimento de documentos, tá? Essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês na tela é a versão 365, tá? Do Office 365, então é a versão mais recente aí do Microsoft Word. Mas ele tem aí a mesma carinha aí, o mesmo layout, já desde a versão 2007. Então quem pegou aí a versão 2007, 2010, 2013, ele mudou muito pouco aí de uma versão para outra, tá? O 2003 ele já tinha um formato mais diferente em relação a esse aqui, mas o 2007 para cá ele já é dividido em abas, ele já tem mais ou menos essa carinha aqui, tá? Então aqui ele é dividido em várias abas, tá? Cada aba ele tem um conjunto de comandos aí que tem a ver com um assunto pré-definido. Às vezes o comando ele até repete em abas diferentes, tá? Mas ele vai estar sempre separado por um grupo de comando parecido aqui, como por exemplo esse comando fonte aqui na aba página inicial, eu tenho esse grupo fonte aqui onde eu tenho o tipo de fonte, o tamanho da fonte. Aqui eu também consigo mudar o tamanho da fonte, mas de tamanho por tamanho. Aqui eu defino a numeração aí do tamanho da minha fonte. Se eu vou deixar ela subscrito ou sobrescrito. Aqui um realce de texto, aqui a cor da fonte. Então tem vários comandos aí para a gente poder trabalhar no Word, tá? Com o Word a gente consegue criar aí documentos, tá? Textos. Eu consigo criar, por exemplo, o meu currículo, eu consigo fazer uma pesquisa e fazer o trabalho aqui para uma impressão posterior, eu consigo gerar um arquivo em PDF tendo sido feito aqui pelo Word. Então você consegue fazer diversas formas. Ele é um editor, a função principal dele é editor de textos, tá? Então a gente consegue trabalhar o texto aí de diversa forma. Ele tem esse layout aqui, que ele vai abrir por padrão para você parecendo uma folha de sulfite aí, tá? Para que você comece a fazer aí as anotações que forem necessárias para o seu trabalho, para a sua pesquisa, ok? Então eu vou começar mostrando aí o que tem de mais básico aí no Word, tá? Para a gente começar a mexer com essa ferramenta aí, com esse cara. Então, primeiro, para a gente não apanhar muito aí, eu vou colocar um código aqui para puxar um texto, para eu não ter que digitar o texto, tá? Então, esse aqui é o primeiro texto que vem. A fonte que vem por padrão aí no Word é essa fonte Calibre, tá? Então, eu vou selecionar aqui esse texto para a gente começar a editar esse cara aqui um pouquinho. Para selecionar, eu posso fazer de várias formas. Eu posso vir aqui com o cursor do meu mouse e clicar aqui no comecinho, para deixar o cursor piscando no começo. Clico, seguro e arrasto com o mouse até o final. Na hora que eu chegar no final, eu solto o cursor do mouse. Ou eu posso apertar a tecla de atalho Ctrl T, que ele também seleciona aí tudo que tiver dentro do seu texto, tá? Então, para mudar o tipo de fonte aqui, eu vou nessa opção, ó, na aba página inicial, eu venho nessa opção aqui, fonte. Ele vai abrir várias fontes aí. O que a gente mais usa por padrão são essas duas aqui, tá? A fonte Arial e a fonte Times New Roman. A fonte Times ela é um pouquinho mais antiga, utilizava-se mais antigamente, mas ela ainda está em uso. E a Arial é o que mais se utiliza mesmo hoje em dia aí. Mas para trabalhos acadêmicos você pode usar qualquer uma das duas. A Times é um pouquinho menor, ela ocupa um pouquinho menos de espaço no seu trabalho, no seu documento, e a Arial já é um pouquinho maior aí. Então eu vou pôr aqui no Arial. Eu posso mudar o tamanho da minha fonte, o tamanho da letra de duas formas, tá? Aqui por esse campo tamanho de fonte, que aí eu vou
vendo aqui qual que eu quero, ó, e pode colocar. Ou nesse azão e azinho aqui, ó, que eles aumentam tamanho por tamanho ou diminuem aí o tamanho da fonte. Você pode também digitar o tamanho da fonte que você quer aí. E ele também aceita aí o tamanho da fonte que você digitar aqui, tá? Você pode deixar o seu texto negrito, então ele vai ficar com aquele tom um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais escuro. Isso não é ideal você fazer no texto inteiro, talvez no título do seu texto, tá? Eu posso deixar ele em itálico, que ele vai deixar a letra um pouquinho mais caída. Eu posso deixar ele sublinhado, que ele vai sublinhar aí abaixo do texto. Então eu vou pôr um título aqui, só para a gente poder brincar um pouquinho mais com o nosso documento aí, tá? Então, o título do meu texto, eu vou colocar ele em negrito e sublinhado. Então, aí ele tem um destaque a mais em relação ao texto. Ele vai estar em negrito e o texto vai estar com uma formatação normal aí, tá? Então, assim a gente consegue destacar um trecho. De repente, você quer destacar uma frase aqui do seu trabalho, você também pode deixar ela em itálico, ó. Ela fica, vou aumentar o zoom aqui que fica até mais claro de ver aí o itálico. Ele fica um pouquinho mais caído aí, a letra fica um pouquinho mais tombada em relação ao restante do texto, tá vendo? Comparação daqui com aqui, ela fica mais caída. Eu posso pegar um trecho aí do texto também e deixar ele em negrito, tá? Vai depender muito do que você está trabalhando aí, do que você está fazendo, tá? Tem o alinhamento também, que é uma coisa que a gente trabalha bastante aí nos nossos documentos, tá? Então eu vou selecionar de novo aqui todo o meu texto. E aí eu tenho os alinhamentos aqui que são as seguintes opções, ó. O alinhamento de parágrafo, eu vou alinhar à esquerda. O que é esse alinhamento à esquerda? O alinhamento à esquerda, se você ver aqui na imagem, ele já diz, ele deixa o lado esquerdo do seu documento retinho e o direito nem tanto. Então reparem aqui, ó, muito alinhado, enquanto aqui acaba aqui, depois vai para lá, depois vem para cá, depois vem para cá, ó. Não tem uma... O alinhado à direita é a mesma coisa, mas pro lado direito, ó, o texto está todo aqui alinhadinho, e do lado esquerdo ele não tem uma simetria aí. Eu tenho centralizado, que o texto parte do meio para as pontas, então os dois lados ficam bagunçados, e eu tenho o alinhamento justificado, onde ele deixa os dois lados aí certinho. Às vezes ele coloca até ele espaça um pouco mais as palavras para que fique bem alinhado aí, tá? Então a gente trabalha aí por padrão nos textos que vocês forem fazer com o título centralizado, né? E o texto com o alinhamento justificado, tá? Então é basicamente isso que a gente vai começar vendo agora, tá? Bem básico, mais uma apresentação aí da ferramenta. Então aqui eu tenho um texto onde eu formatei. Nesse texto a gente mudou o tipo da letra, o tamanho da letra, utilizou o negrito, utilizou o itálico, utilizou o sublinhado e trabalhou aí os alinhamentos desse texto. E como que eu salvo um documento de Word, tá? Você vai vir aqui na aba Arquivo e salvar como. Na hora de salvar como, você tem aí essa versão do Word, ele te dá várias opções aí para você poder salvar o seu arquivo, tá? Você pode salvar na sua nuvem, se ela aparecer aí para vocês. Ele te dá a opção de salvar no seu computador, de procurar uma pasta ou alguma pasta que você já tenha salvo aí no seu arquivo. Eu vou procurar aqui para eu salvar na minha área de trabalho, tá? Então aqui eu vou dar um nome ao meu documento, então aula 01, tá? E aí aqui eu tenho o tipo de documento que eu vou salvar. As formas principais de salvar aí
esse documento de Word é o formato que a gente deve salvar aí para 99% das vezes, tá? Seria como se a gente estivesse salvando com a extensão docx, tá? Que aí todo o Word a partir da versão 2007 ele vai abrir esse arquivo, tá? Só que o Word, quem tiver com o Word 2003 instalado, não consegue abrir um arquivo docx, tá? Aí o Word te dá a opção, ó, documento do Word 97/2003. Aí é como se eu estivesse salvando ele .doc. Aí um Word mais antigo vai abrir, o seu Word mais recente também vai abrir. Só que se você salvar .doc, ele vai perder alguma... No texto que a gente fez aí não, porque a gente não colocou nada. Mas se a gente tiver colocado uma imagem com alguma formatação mais rebuscada, ele não vai permitir aí salvar, tá? Ele vai tirar essa formatação mais recente. Então o ideal é que a gente sempre salve ou o documento do Word ou PDF. E o PDF ele não vai permitir nenhuma alteração para quem se você for enviar, tá? PDF, o ideal é que você envie sempre se alguém pedir ele em formato PDF ou se for algum documento que não pode ser alterado. O Word pode ser alterado. Fez isso, clicou em salvar, você vai reparar que aqui em cima, ó, ele já alterou o nome para aula 01, tá vendo? E aí qualquer alteração que você fizer no seu documento, você não precisa fazer esse processo de novo. Basta você vir aqui, ó, nesse disquete, clique em salvar, ele vai lá onde você salvou e vai atualizar aquele arquivo. Bom, para começar aí o Word é isso, tá? A gente vai fuçando um pouquinho mais no decorrer das aulas. Obrigado, até a próxima.